Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre as habilidades essenciais para se posicionar. Que bom, Clarissa, que bom. Manda aí para 5 coleguinhas para a gente estar junto. Pega papel e caneta para anotar que hoje eu vou te dar as habilidades essenciais para se posicionar. Ah, é Raquel, tá. Seja bem-vinda, Raquel. Coloca aqui para mim se você tá aqui pela primeira vez, tá? Escreve assim, ó, 1V, ou você escreve 1X para mim saber que você tá aqui pela primeira vez. Depois que você compartilhar com 5 colegas e a sua colega entrar, você dá boas-vindas para sua colega, tá bom? Combinado? E quando eu falar algo que fizer sentido para você, eu quero que você clique aqui, nesse coraçãozinho aqui, tá? Clica nesse coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você. A Clarissa tá aqui pela primeira vez. Oi, Nayara, seja bem-vinda. Manda aí para 5 colegas. Ontem a gente estava aqui e a gente falou sobre o passo a passo para se posicionar como líder. A Ana tá aqui pela primeira vez também, show de bola. A gente falou ontem do passo a passo para se posicionar como líder. E o passo a passo para se posicionar como líder, ele é muito simples. Eu te trouxe aqui, eu sempre falo para minhas alunas que ele tem uma sigla, é o CEDAT. Então, o primeiro passo para se posicionar, vou passar rapidinho aqui, só para quem está aqui pela primeira vez, é ter consciência do seu comportamento, consciência de quem você é. Eu não consigo me posicionar se eu não tiver autoconfiança, se eu não tiver confiança sobre quem eu sou e sobre o meu comportamento. É isso aí, Maria. E o segundo passo é decisão. Tomar a decisão que você tomou, por exemplo, para estar aqui. A decisão de buscar conhecimento acerca da liderança, a decisão de mudar. Boa noite, Eunice. A decisão de transformar o seu comportamento, a decisão de ser realmente uma líder. O terceiro passo é o C, o D é a ação. Então, eu tenho consciência, eu decido e aí vem uma ação. Eu tenho que ter ações. Eu tenho que entrar em movimento. Não adianta eu só decidir ficar só aqui no campo dos meus pensamentos, às vezes até me vitimizando, ó vida, ó azar, e não entrar em ação. Então, o terceiro passo é a ação. E o quarto passo é treinar. Treinar, 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 até conseguir, até se tornar. Então, esses são os 4 passos do posicionamento. É claro que eu trouxe o conceito de posicionamento para vocês. Quem assistiu, gente, a live de ontem, deixa eu botar aqui no... O que é o posicionamento? Vocês querem que eu repita ou não? Seja bem-vindo, Gui. Vamos mandar aí para 5 colegas, gente. Vocês querem que eu repita o que é posicionamento? Interajam aí comigo, tá? Senão não tem sentido eu estar aqui. Faça um sinal de fumaça aí, clica no coraçãozinho quando fizer sentido. Quem mais tá aqui pela primeira vez, gente? Coloca um V pra mim aí, ou um X. Quem tá aqui pela primeira vez, tá? A gente tá falando de... Hoje a gente tá na segunda live falando sobre habilidades essenciais para se posicionar. Ontem a gente falou sobre o passo a passo, o que é posicionamento. E hoje a gente vai falar sobre as habilidades que eu preciso ter. Então, o posicionamento é um espaço que você ocupa. É como você se comporta. Não assistiu ontem, Eunice, então eu vou repetir aqui. É como você se comporta. O posicionamento é você agir, é você falar, se relacionar no seu trabalho de acordo com a posição que você ocupa. Então, se você é uma enfermeira do CTI, você precisa se comunicar, você precisa se vestir, você precisa falar, ter posturas e ações de uma enfermeira de UTI. Quais são as funções de uma enfermeira de UTI? E assim sucessivamente, e assim nas outras funções, tá? Só que para a gente se posicionar, a gente precisa estar de acordo com os nossos princípios e os nossos valores. Senão a gente não consegue passar a verdade naquilo que a gente está fazendo. E o nosso posicionamento fica comprometido. Então, quando eu sei que eu estou me posicionando, na verdade, liderança é posicionamento. Eu preciso ter posicionamento de líder. Senão, eu não lidero. Então, uma coisa não acontece sem a outra. Eu não consigo liderar se eu não me posicionar. E se eu não me posiciono, eu não lidero. Entendido isso? Gente, para quem não me conhece, eu sou Daniela, enfermeira há 14 anos.
E hoje eu mentoro outras enfermeiras, eu fui técnica de enfermagem, tive uma trajetória aí na liderança, os últimos 6 anos eu ocupei cargos de gestão e liderança, e sempre foi um desafio liderar. Eu sempre trago aqui que a gente tem esse desafio, a gente sai da faculdade já precisando, com a necessidade de liderar a nossa equipe, só que a faculdade ela não nos prepara para isso, ela não nos prepara para liderar na prática. Para gerenciar conflito, ter uma comunicação assertiva e realmente conduzir a nossa equipe como a gente é cobrada para fazer. E o posicionamento faz parte dessa liderança. Como eu falei, se a gente não se posiciona, a gente não lidera. E eu sempre busquei estudar o comportamento humano, estudar sobre pessoas, a começar me conhecendo, e o que me permite hoje mentorar outras enfermeiras. Então eu tenho um treinamento de liderança voltado para enfermeiros, que é a formação em liderança exclusivo para enfermeiras, que estão com as inscrições abertas, onde você tem 3 certificações, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. E eu faço análise de perfil comportamental, sou Master Coach, analista de perfil, que juntamente aí com a minha experiência me permite ajudar outros enfermeiros a se tornarem líderes. Então essa sou eu. Hoje eu atuo praticamente só dando treinamentos sobre liderança, tá? Então, para quem tá aqui pela primeira vez, para vocês, me conta aqui, é desafiador ou não se posicionar como líder? Vamos ver aqui, quem tá aqui, Lourdes, Débora, Neuma acabou de entrar, conta aqui pra mim, gente, pra vocês, é desafiador se posicionar como líder? Ontem a gente tava falando aqui, quando que eu sei que eu não me posicionei como líder? Quando eu vejo as coisas erradas e não falo nada, ou quando eu vejo que o meu enfermeiro não se posicionou, ou a minha colega não se posicionou, quando eu vejo algo errado e eu não falo nada, quando eu não oriento, eu não cobro, deixo as coisas correrem solto, eu não ajudo, aquela enfermeira que fica de longe não se mete, mas também ela também não ajuda, não elogia, não elogiar, também é não se posicionar, que não respeita, que grita com a equipe, que manda, que não conhece a equipe. Então, a gente traz, e hoje eu estava conversando com uma enfermeira, justamente isso. Ela me disse assim, Dani, eu sou muito boazinha, sabe? Mas eu sou uma pessoa cristã. E cada vez que eu penso que para eu me posicionar, então eu tenho que mandar, eu tenho que talvez às vezes ser deselegante com alguém, será que eu não vou estar indo contra os princípios cristãos? Olha só como a gente tem o conceito errado de posicionamento. Olha, a Clarissa tá dizendo aqui, a Clarissa é mais ou menos que nem eu também dificilmente conseguia e meu sofrimento era esse, tá, Clarissa? Então vamos entender esses dois conceitos dos dois lados. Quando eu sou impulsiva, impositiva, mandona, eu também tenho dificuldade de me posicionar. Eu tinha dificuldade de me posicionar com mais maestria, com mais calma. Então eu comecei até a ficar com medo de me posicionar, porque eu só sabia me posicionar desse jeito, sendo impositiva. A gente sofre, não é assim, Clarissa? E aí vamos olhar para o lado da boazinha. A boazinha, ela também não consegue se posicionar, porque na cabeça dela, o conceito que ela tem de posicionamento, e a mandona também é o mesmo conceito, é que eu tenho que agir impositiva, eu tenho que me impor, que se eu não alterar talvez o meu tom de voz, eu não tô me posicionando. É assim ou não é que a gente pensa, gente? Fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim se não é esse o conceito. A gente conversou sobre isso ontem. Isso é uma crença. E toda crença, ela tá no comando das nossas ações. Então, através dessa crença, por causa dela, a gente tem medo de se posicionar, ou a gente se posiciona de forma impositiva, e isso nos traz problemas de qualquer forma. É isso. Sofre muito, eu também sofri muito. As pessoas acabam tendo receio de chegar na gente, exatamente. E aí elas fogem de você, né? Você constrói um muro entre você e a sua equipe pelo jeito impositivo. E aí eu pensava assim, Clarissa, nossa, mas eu faço as coisas tão bem feitas, eu sou tão boa enfermeira. Poxa, eu ficava triste quando eu percebia que a equipe tinha uma certa distância, assim, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ser boazinha. Aí eu migrei de mandona impositiva pra
boazinha demais. E aí eu perdi a minha identidade nesse meio do caminho, sabe? Então é sobre isso. Por isso que posicionamento, necessariamente você precisa entender quem você é, a sua essência, a sua identidade e fazer alguns ajustes, tá? Faz sentido, gente? Tem que ter jogo de cintura. Se for muito bonzinho, o pessoal acaba relaxando. Totalmente. Boazinha não lidera, um pouco. Mas se apertar muito, exatamente. É sobre isso. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Todos os dias é um desafio nos posicionar. Mas me sinto cada vez mais segura após o EQL. É isso aí, Silvia, com certeza. Por quê? Foi bom a Silvia ter falado isso. Porque com o método certo, da forma correta, gente, é possível a gente se posicionar. Mas isso é processo. A gente só consegue isso através do autoconhecimento. Hoje eu estava assistindo uma palestra sobre liderança, que eu estudo liderança já há muito tempo. Boa noite, Sueli. E está muito na moda, vamos dizer assim. Não é que esteja na moda, é porque é o único caminho para a gente liderar, é a gente entender como funciona a mente humana. Ouçam isso. Para eu liderar, eu preciso entender como funciona a mente das pessoas. Eu não tenho como liderar pessoas sem entender sobre pessoas. Eu não entendo, e isso me indigna, de verdade. Como que uma faculdade de humanas, não é essa a classificação da enfermagem? De humanas, não ensina a lidar com o ser humano. A gente estuda o corpo humano, como se o corpo humano não tivesse cérebro. Gente, a gente não estuda o cérebro. A gente estuda o funcionamento do cérebro, mas não estuda a mente humana. Como ela funciona. Então, para eu liderar sem estudar neurociência, eu tô falando de neuroliderança. Vocês já ouviram falar essa expressão? É estudar como funciona o cérebro para que eu consiga lidar com as pessoas. Isso deveria ser básico na nossa profissão. Deveria ser básico. Porque se eu não entender como é que a Graziele funciona, eu não vou conseguir liderar a Graziele, eu não vou conseguir com que ela performe. Se eu não entender como a Valdirene funciona, eu não vou conseguir acessar a Valdirene. E a gente aprende uma coisa muito errada na nossa infância. Trate o outro como você gostaria de ser tratada. Não é assim que a gente aprendeu, gente? Vamos falar a verdade? Onde faço a inscrição para participar do curso? O curso está com as inscrições abertas até amanhã, Eunice. O link está na minha bio, mas a minha equipe deve entrar em contato com você. A Fabiana já está dentro. É isso aí. A Sueli já é minha aluna, né? Eu acho que é ela que está aqui. A Graziele já é minha aluna também. Então, a Silvia eu acho que é também. É isso aí, gente. É isso aí. Tá cheio de enfermeira que lidera aqui. Então, vamos acompanhar meu raciocínio. Como que eu vou liderar? Ó, eu me formo enfermeira, uma das minhas funções é liderar. Não tem pra onde fugir. Se você tem pra onde fugir, você não está exercendo a sua função como você deveria. Você não vai se posicionar. Se você não estudar sobre liderança, sobre o cérebro, sobre a mente, como que funciona o comportamento das pessoas, a começar pelo seu, você também não vai liderar. Gente, de verdade, eu levanto essa bandeira. É por isso que a gente sofre tanto na enfermagem. Porque a gente não tem uma liderança forte. E eu tô falando da gente. Eu tô falando de você, de mim, quando eu estava aí. Então, eu estou no meu primeiro emprego, sofro muito com a liderança por conta da minha insegurança perante aos funcionários mais antigos. E nunca vai ter segurança, bota amor nas minhas palavras, se você não buscar ajuda, se você não estudar. Quando eu digo buscar ajuda, parece que eu tô mandando você para um psicólogo. Não é. Você não tem nenhum problema. O problema tá no sistema. Então, todos nós temos um problema. A gente precisa estudar, conhecer como que funciona o cérebro humano. Como que eu engajo pessoas? Como que eu lido com pessoas? E aí, como eu tava falando pra vocês, a gente aprendeu que quem aprendeu aqui, bota aqui pra mim, eu, tá? Que você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Quem já ouviu essa frase? Gente, clica no coraçãozinho aqui pro Instagram mandar essa live pra mais pessoas. Quem aprendeu que você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado? Bota aqui pra mim, eu. Eu aprendi, já vou digitar aqui, eu. Aqui, Alexandre aprendeu isso, eu também.
A Karen, minha querida, tá aqui também, minha mentorada, aprendeu. A Maria das Graças aprendeu, a Lourdes aprendeu, a Graciele aprendeu, sempre ouvi isso, a Fabiana falou, a Clarissa também. Vocês estão vendo como a gente aprendeu isso? Só que esqueceram de dizer pra gente o seguinte, tá bom, trate o outro como você gostaria de ser tratada. Vamos pensar comigo? Se eu tratar a Ana e a Silvia como eu gostaria de ser tratada, eu tô pensando em quem? Eu tô tratando quem? Eu tô tratando a mim mesma. Eu tô tratando a mim mesma. Eu tô olhando pro meu umbigo. É uma crença totalmente egoísta. Você não lidera com essa crença. Entendendo de neurociência, o que que acontece? Ó, pensa assim, aqui tá a crença. Aquilo que eu acredito, tá? Eu tenho que... Vou usar esse exemplo bem simples. Eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Beleza. Essa é a minha crença. A crença... ela vai gerar em mim um pensamento, que vai gerar um sentimento. E esse pensamento, esse sentimento, essa crença estão no comando do meu comportamento, da minha comunicação. Porque comunicação é comportamento. Então, quando eu penso isso e eu olho para o outro, eu me projeto no outro. Isso é empatia? Empatia é uma característica do líder? Sim ou não? Então, gente, já começa aí. Eu não tenho que tratar o outro como eu gostaria. Eu tenho que entender do outro. Que a mente dele funciona diferente. Que ele pensa diferente de mim. Eu tenho que entender isso. E tratar ele como ele precisa ser tratado. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Eu preciso tratar o meu liderado, os meus pares, o meu líder, o meu marido, meus filhos, como eles precisam ser tratados, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes uns dos outros. Tá caindo chave aí, gente? Ficha? Virando chaves e caindo ficha, porque eu já tô, né? Tá virando chaves aí pra vocês? É a chave. E eu só tenho empatia se eu entender como que a Elis funciona. E você vai entender isso agora. Deixa eu te falar aqui. Vamos lá. Vocês entenderam isso então? Desafiador. Por quê? Por que é desafiador? Porque a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Aí você pensa assim, vou fazer uma pós. Chega na pós, também não estuda. A não ser que você faça uma pós de neurociência. E mesmo assim, eu acho que ela não te ensina as estratégias necessárias que você precisa para entender realmente e liderar, tá? Então, são várias ciências. Por isso que eu escolhi estudar o coaching. Porque o coaching reúne várias ciências. O coaching que eu estudei, o integral sistêmico. Então, eu estudo neurociência, física quântica, psicologia positiva, PNL. Então, são várias ciências com uma metodologia para eu ter ferramentas para usar com essas pessoas. Simples. Tem saída. A liderança é treinável, tá? Infelizmente a gente não aprendeu. E aí o que acontece? Eu vou lá, assumo um cargo de gestão e liderança, adoeço, porque eu não consigo liderar, e adoeço a minha equipe inteira. Quanto líder ruim tem por aí, né? Duvido que tenha alguém aqui nessa live que não tenha tido um líder tóxico, ou que não esteja vivendo momentos com liderança tóxica, ou que não esteja sendo tóxico para os liderados, mesmo sem querer ser. Mesmo que não seja intencional, pelo simples fato da gente não saber como fazer. Mas você tem que fazer, porque você é cobrada para isso, tá? Vamos lá então. Olha só. Saber lidar com pessoas, eu preciso aliar a minha comunicação. Por quê, gente? Porque tudo envolve pessoas. Então eu não monto um negócio se eu não souber entender de pessoas, porque aí eu não vou saber vender para as pessoas. Até para vender para as pessoas eu tenho que entender de pessoas, inclusive. Tá? Se eu montar um negócio de comida, eu tenho que entender de pessoas. Gente, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é uma frase de Simon Sinek. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Não tem como. Então, para liderar, a liderança é a habilidade mais requisitada no mercado atual. Os líderes do futuro precisam entender de pessoas. As instituições, elas estão sedentas, elas querem buscar, elas querem profissionais preparados para lidar com pessoas, para liderar pessoas.
O mercado de trabalho está exigindo isso da gente. E quem não se movimentar para isso vai sofrer, vai desistir. E o discurso vitimista de que, ai, tá difícil. Ai, porque eu sofro muito. Tá, e você tem feito o quê para sofrer menos? Reclamado? Reclamar adianta? Não reclamar é a melhor coisa que você pode fazer. Mas não reclamar e agir. Agora, reclamar e não fazer nada, não buscar nenhum curso, não buscar alguém que te ajude, uma mentoria, não vai adiantar nada. Você vai continuar sofrendo. Deixa eu te dizer, você vai sofrer mais, tá? Então, liderar é influenciar pessoas e para isso eu preciso entender como elas funcionam. Como eu falei pra vocês, a gente é diferente um dos outros. Então, vamos entender uma coisa básica aqui, uma estrutura básica para eu chegar nas habilidades, tá? Nós somos diferentes. Então, eu vou pegar alguém aqui, a Francine que entrou agora e a Suelen. Vou pegar essas duas enfermeiras aqui, tá? Eu tenho pessoas, vamos supor que a Francine, ela é uma enfermeira voltada para resultados. Ela é uma enfermeira que a mente dela, a estrutura dela é focada em resultado. E a Suelen é uma enfermeira que tem a mente focada para as pessoas. É aquela enfermeira mais sentimental, mais boazinha. As boazinhas, geralmente, elas têm uma estrutura voltada para pessoas. Ela é aquela que tem dificuldade, talvez, de se posicionar porque ela não quer desagradar ninguém. E a Mandona, a impositiva, que estava falando aqui, geralmente é uma pessoa focada no resultado. Ela tá pensando no resultado. Não é por maldade. Eu já fui chamada até de trator. Você é um trator, Dani. Você até pedindo por favor é mandona. Porque o meu foco é o resultado. A minha mente, ela é programada para estar lá no resultado. E agora? Aquele paciente ali. E ele tem que ir pro exame. E aí eu tenho a mente funcionando dessa forma. Tá? Então, algumas pessoas são assim, voltadas para resultados e outras para as pessoas. E isso nos torna diferente em 10 características. Nós temos 10 características que nos tornam diferentes só pelo fato de nós termos uma estrutura diferentes umas das outras, tá? Em que a gente vai ser diferente? Gente, não é só você. Pensa no seu liderado agora. Eu quero que você pense no seu liderado agora. Na maneira de pensar, na maneira de agir. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais. Embora a gente saiba que para tomar decisão existe aí um equilíbrio entre esses dois sistemas. São sistemas que trabalham separados. O nosso emocional e o nosso racional, eles trabalham separados, tá? Boazinha também quer resultado. Depende, Evanuse. A boazinha, o foco maior dela são as pessoas, tá? Ela quer o resultado da forma consciente, mas inconscientemente ela prefere, ela tem uma preferência natural pelas pessoas. Mas ela pode aprender a focar em resultado? Claro que pode. Ela quer, mas quando você vai estudar a estrutura do comportamento da pessoa que é muito boazinha, ela tá doando mais para as pessoas do que tá pensando no próprio resultado, tá? Então, para tomar decisões, nós temos processos decisórios diferentes. Processo, você sabe como é o seu? Qual é o seu processo decisório? Então, para dar um feedback, nós somos diferentes, nós temos uma tendência para dar um feedback. Para delegar, para se posicionar, para expor a nossa opinião, para dizer não. Tem pessoas que não dizem não de jeito nenhum. Ó a Suelen chamando uma galera aí, ó. Cíntia, Nalva, Regiane, sejam bem-vindas. Para influenciar pessoas, é aqui que eu quero chegar. Para influenciar pessoas, quem é focado muito em resultado tem mais dificuldade de influenciar as pessoas. Isso é muito louco, né? Eu sou focada em resultado e quem vai me dar esse resultado são as pessoas, mas eu posso ter muita dificuldade de influenciar essas pessoas a fazer o que eu quero que elas façam, a fazer o que tem que ser feito. Se eu sou muito boazinha, eu também vou ter a mesma dificuldade de influenciar essas pessoas. Se eu for uma pessoa influente, que eu tenho facilidade de influenciar essas pessoas, eu vou conseguir influenciar que elas façam o que eu quero que elas façam. Porém, eu posso estar perdendo um pouco do meu foco no resultado.
Todos os perfis comportamentais têm pontos de melhoria e têm pontos fortes. Então, aquele perfil que ele tem uma facilidade para influenciar pessoas, ele pode ter uma dificuldade, inclusive, de ser mais firme com essas pessoas, de se posicionar de uma forma mais incisiva com essas pessoas. Oi, Ale! Então, gente, eu preciso entender de pessoas para estar num equilíbrio com tudo isso, tá? Lidar com desafios e mudanças, a gente é diferente. Estabelecer um ritmo para fazer as coisas. Vocês querem ver? Não tem aquele seu colega que é mais lento para fazer tudo? E aí, às vezes, eu tenho um liderado que ele não me entrega as coisas no tempo que eu preciso. Aí eu prefiro ir lá fazer. Eu vou lá correndo, faço, porque ele é muito lerdo. Não é assim que a gente chama? Não tem colega que é assim? Liderado que é assim? E aí eu não sei lidar. Por quê? Porque eu quero tratar ele como se fosse eu. E aí, se eu sou uma pessoa mais rápida, eu vou chamar ele de lerdo. Se eu for lerda e a pessoa for mais rápida, eu vou querer fugir dessa pessoa. Vou querer dizer, nossa, que criatura mais chata. Tá aqui me apressando, eu já ia lá fazer. E ela já tá me cobrando. Não tem enfermeira que é assim? Ela já tá cobrando, você, pode ser essa pessoa ou seu liderado. Ela já tá cobrando e a pessoa diz assim, ai, mas eu já tava indo fazer. Porque a pessoa tem um ritmo diferente do seu. E isso interfere muito nos nossos relacionamentos. Então eu quero te trazer aqui 3 habilidades principais, tá? Que são essenciais pra gente se posicionar. Quais são essas habilidades? A primeira delas é a delegação. Oi, Maitê! Delegar. Então, nós temos maneiras de delegar diferentes. Existe um conceito. O que é delegar? Delegar é diferente de delargar. Para delegar, eu posso te ensinar. Vamos lá. Eu vou ensinar você como que delega. Ó, para delegar existe uma estrutura. Você tem que dizer o que a pessoa tem que fazer. Vamos lá, gente? Vamos participar comigo aqui? O que mais que eu tenho que fazer para ter a habilidade de delegar? Eu preciso dizer para o meu liderado o que ele tem que fazer. O que mais? Como ele tem que fazer. Vai anotando aí. Quando ele tem que fazer. Por que ele tem que fazer. E se tem que ser agora ou não. Não é assim a estrutura de delegar? Como fazer, o que fazer, quando fazer. Exatamente. Por que ele tem que fazer? Muitas vezes eu tenho que dizer para ele por que aquilo, eu quero que ele faça aquilo agora. Essa é a estrutura de delegar. Pronto, acabou. Só que não é assim. Por que a maioria dos enfermeiros tem dificuldade de fazer essa estrutura? Porque existem outros fatores envolvidos e um deles é o jeito de ser de cada um. Tem gente que não gosta de ser mandada, acha que tá mandando. Tem gente que não faz ali naquele tempo. Tem gente que não sabe delegar. Mesmo tendo essa estrutura, ela não comunica de forma clara e objetiva. A depender do perfil daquela pessoa que eu tô delegando, ela não vai sair no mesmo momento e vai fazer. Vocês estão entendendo isso? Que existe uma estrutura, essa é a diferença de eu dizer pra você, vou te ensinar a delegar, e te dizer, faça isso agora. E aí? E por que você não faz? Então, tem perfis comportamentais que têm muita facilidade para delegar, eles delegam mesmo. Tem perfis que delegam tanto que eles delargam, porque você tem que ter essa estrutura para delegar, mas você precisa acompanhar. Um líder delega e acompanha. Ai, Dani, mas dá muito trabalho. Dá. Se você não gosta de trabalho, às vezes a gente tá na profissão errada, porque dá trabalho. Você tem que acompanhar. Fulano, e aquela demanda que eu deleguei pra você? Como é que tá? O que você precisa de mim? Você tem que acompanhar.
Quando eu delego e não acompanho, eu não estou delegando, eu estou delargando. Tem perfis comportamentais, tem um perfil comportamental que ele tem uma tendência de delargar. É natural, ele funciona assim. Então, se eu não conheço o meu perfil comportamental, eu posso estar fazendo isso. E aí, na minha cabeça, não, eu delego. Eu tenho mentoradas que dizem, não, eu delego, eu não tenho dificuldade, não. Tá, e aí quando eu faço as perguntas poderosas, as perguntas assertivas, aí a pessoa, não, isso eu não faço. Então você tem dificuldade de delegar. Delegar só é delegação quando aquela missão, aquela função que você delegou, ela foi cumprida. Vocês sabiam que 95% das ações que não são feitas são por erro de delegação? Mas eu prefiro dizer, né, eu, ser humano, você, prefiro dizer assim, a equipe é ruim. Não, porque eles não fazem o que eu peço. É você que não sabe delegar. Bota amor aí, ó. Você não estudou, você não entende de pessoas, você não sabe delegar. Você age, quando a gente não estuda como funciona a mente humana, quando a gente não entende como que funciona o nosso sistema de crenças, a gente age no automático. A gente age no piloto automático. Normal, todo mundo age no piloto automático. E a gente acha que a gente está certo e que as coisas é que estão erradas, que as coisas não funcionam. Mas, na verdade, a gente é que não está sabendo fazer, tá? Então, tem perfis que vão delargar, tem perfis que vão segurar. Não, eu não consigo delegar. Por quê? Porque ele tem dificuldade de soltar, ele tem necessidade de controle, de estar no controle de tudo. Eu, Daniela, vou falar de mim, tá? Porque se eu falar de mim não tem problema, né? Eu tenho dificuldade de delegar, porque eu tenho necessidade de estar no controle. A Daniela de 10 anos atrás, por que eu tinha dificuldade de liderar? Porque se eu não delego, eu não tô liderando. Gente, delegar é necessário. Primeiro, que se você não delega, você se sobrecarrega demais. Você não dá conta. Chega uma hora que você é a enfermeira bombeiro, que apaga incêndio o tempo todo, não resolve nada, faz tudo pra todo mundo. Tem a impressão que tá trabalhando sozinha, que ninguém mais tá fazendo nada, mas na verdade é você que não solta. Então aquele líder que diz assim, ó, minha equipe não anda sem mim, e fala isso com orgulho, é um líder que não sabe liderar. É um líder que vai ficar doente a longo prazo, porque não delega. Esse é um lado de não delegar. Qual é o outro lado ruim de não delegar? É o lado de que você não está desenvolvendo pessoas. Porque quando eu delego uma tarefa para alguém da minha equipe, e eu digo quando, como, que, por que, preciso de ajuda, eu estou treinando essa pessoa. Eu estou dando autonomia para essa pessoa. Essa pessoa, ela está se desenvolvendo como um colaborador, como um profissional. E isso é a coisa mais importante da delegação. É o trabalho em equipe. Então eu não lidero se eu não estiver fazendo isso. Entenderam? Entenderam que delegar vai além daquilo que a gente acha que é? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então, e tem perfis comportamentais que mandam. Eu mando, você obedece. Então, cada um tem um jeito de delegar. E é uma habilidade essencial para se posicionar. Então, qual é a primeira habilidade essencial para se posicionar? Delegar. Se eu souber delegar, acompanhar, eu estou treinando o meu liderado. Gente, treinamento não é só botar todo mundo numa sala e dizer que você está treinando, tá? Delegar, acompanhar no dia a dia, um feedback que você der. O exemplo que você dá é o maior treinamento que você pode estar fazendo para a sua equipe. E a minha pergunta é, qual é o exemplo que você está dando hoje para a sua equipe? Sinto que os enfermeiros precisam delegar toda a equipe de forma que todos desenvolvam habilidades. Exatamente.
A delegação, ela é importante justamente por isso. E entendeu que cada um de nós tem uma estrutura natural para delegar e que a gente precisa aprender a maneira correta? Ok? Então, tem perfis que não delegam por vergonha. Você pode não delegar por vergonha. Não quero me expor, não quero ouvir. Ai, fez cara feia, não vou delegar mais. E a equipe também, às vezes, recebe aquilo, a maneira como você faz, recebe aquilo como mais uma coisa para mim fazer. Então, a gente precisa mudar muitos conceitos na enfermagem. A gente precisa mudar muito o nosso mindset. E isso só prova o que eu disse no início, que precisamos estudar sobre pessoas, sobre gente. Você precisa estudar como o ser humano funciona. Você precisa de inteligência emocional. Você precisa de autoliderança, para depois você ter ferramentas para liderar as pessoas, tá? Vamos para a segunda habilidade. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão captando o ensinamento? Tá valendo a pena? Conta aqui pra mim. Na formação Enfermeira que Lidera, a gente aprofunda tudo isso. E eu ensino você estratégias para você liderar as pessoas através da neurociência. Você vai aprender a liderar através de entender o cérebro, a mente humana. Como funciona a mente humana. Depois, a partir disso, eu vou liderar as pessoas. Ok? Não, Maria. Não tem, a delegação é a mesma. O que muda são as pessoas e a cultura organizacional e como funciona aquele lugar. Não era para ter diferença, tá? A diferença não é se é SUS ou se é privado. Gestão de pessoas e de processos é a mesma, tá? Mulher abençoada, venha, a inscrição é até amanhã. Eu te ensino liderança através da neurociência. Através do mindset, através da mudança de mentalidade. Aí sim você muda comportamento e se torna uma líder. Eu não te ensino a liderar, faça isso, faça... Eu ensino também, tem as aulas técnicas, tá? Práticas, eu te ensino a dar feedback, a se comunicar, tudo isso eu ensino. Mas eu te trago subsídio, eu te trago formas de agir, estratégias para você não ficar desanimada. Se tá desanimada é que tá desalinhada. Ok, mulher abençoada? Diga aí seu nome que você já me disse, mas eu esqueci. Se tá desanimada, é porque tá indo pro rumo errado. Tem alguma coisa errada aí. É questão de conceito, é questão de falta de alinhamento de objetivo, de visão. Tudo isso a gente faz na formação Enfermeira que Lidera, tá? Qual é o segundo? Rosana, venha Rosana, não perca tempo não. Tá? A gente não precisa estar com a corda no pescoço, doente emocionalmente, para buscar se desenvolver como líder. Porque desenvolver a liderança é uma habilidade, são várias habilidades que você desenvolve para ter a liderança. E são habilidades que vão te ajudar, inclusive, a dar um feedback para a equipe desmotivada. Eu te ensino isso dentro da formação, tá? Qual iniciativa e feedback posso dar para a equipe desmotivada? Várias estratégias. Não é uma só, não. A primeira delas é ouvir a sua equipe. É entender como essas pessoas funcionam. O que está faltando, o que motiva essas pessoas, tá? Então, qual é a segunda habilidade que você precisa ter para se posicionar? A primeira delas, delegar. Segunda, saber se relacionar com as pessoas. Se eu não sei me relacionar com as pessoas, como que eu vou me posicionar com elas? Então, se eu sou um líder voltado para resultado, escutem isso. Eu posso ser uma pessoa mais reservada, mais séria. Aquela sisuda, sabe? Essa sou eu. Que leva tudo muito a sério, gosto das coisas muito no lugar, muito perfeito. O trabalho vem em primeiro lugar. E essas pessoas podem ter uma dificuldade maior de relacionamento. Ok? E aí, Dani, o que eu faço? Entendo esse processo, me conheço, foco em potencializar meus pontos fortes, que tem muitos, porque ser focada no trabalho não é ruim, eu só preciso ajustar algumas coisas.
e melhoro naquilo que eu preciso melhorar. O que eu preciso entender é que me relacionar com a minha equipe é necessário. Eu não tô falando para botar no colo, beijar, levar para casa, ser seu melhor amigo. Eu tô falando de relacionamento, tá? Então, eu preciso de relacionamento mínimo, profissional, para me posicionar com essas pessoas. Então, algumas pessoas têm um jeito mais ríspido, mais sério, mais autoritário, e isso pode dificultar os relacionamentos. Aquelas pessoas que falam demais e ouvem pouco. Aquelas que só ouvem e não falam. Tudo isso, gente, são características que a gente tem e que podem dificultar os relacionamentos. E se dificulta o relacionamento, vai dificultar o posicionamento. Estão entendendo isso? Tá fazendo sentido? Clica aqui no coraçãozinho para eu entender. Isso é um feedback, é uma maneira de vocês me darem feedback, tá? E se for aquele líder que não gosta de um conflito, por exemplo? É um líder que quer agradar o tempo todo e é aquele líder quietinho, tímido, muito quieta, reservada, não quer se envolver muito nos conflitos, também vai ter dificuldade de se entregar num relacionamento profissional. Amigo demais pode ter dificuldade de se posicionar quando a situação pedir que você seja mais sério. Vocês estão entendendo o quanto o perfil comportamental, o quanto entender quem você vai influenciar no seu posicionamento? Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso, gente? Coloca aí pra mim. Você está entendendo que não é uma opção, é uma necessidade? Senão, depois não adianta reclamar que tá sofrendo, gente. Ai, como eu sofro. Sofre porque não está disposta a se comprometer e a investir em você. Simples. Você não está priorizando isso e vai continuar sofrendo. Não sabe, home, bota amor aí nas minhas palavras. Não sabe porque não aprendeu na faculdade e agora está tendo a oportunidade de aprender. Dentro da formação eu te ensino tudo isso. Agora, é claro, é milagre, Dani? Não. Eu tava falando com uma aluna minha agora. Ah, porque isso, aquilo e outro, né? Não vou expor os problemas, mas assim, assistiu a aula? Não. Ah, porque eu tô meio desanimada. Mais um motivo para você assistir as aulas. Então assim, gente, não adianta entrar num curso, numa formação, você pagar, não é o fato de você pagar que você tá transformada. E não sou eu que faço milagre, não. Existe um processo, cada uma tem um processo, cada uma tem um perfil, cada uma tem seus recursos internos, as suas crenças, seus valores, seus princípios. Ufa, tem muita coisa envolvida. É por isso que é tão profundo. É por isso que você tem um método, um processo para seguir, mas não é milagre. Você se torna mais forte se você seguir o método. Você consegue liderar? Minhas alunas têm resultados incríveis? Tem. Mas por quê? São as que seguem o método. As que ficam esperando o milagre, vir uma fadinha com a varinha assim, ó. Plim, você agora é uma líder. Não existe isso, gente. Então assim, ó, de verdade, tá sofrendo, é tímida, não sabe lidar, tem que aprender. É igual quando eu não sei atuar numa parada cardíaca. Eu pego um livrinho, eu vou lá, eu pago um curso, não é assim? Eu vou pra dentro da sala de aula, eu vou dedicar o meu tempo, eu vou investir meu dinheiro em aprender aquilo. Por que na liderança a gente acha que é diferente? Por que pra me comportar, pra eu me tornar uma líder, e eu só me torno uma líder quando eu tenho comportamentos de líder, quando eu tenho habilidades de líder que vão sendo construídos ao longo da minha jornada, por que eu acho que eu não preciso estudar? E eu quero... Vai vir da onde? Me conta, da onde? Vocês acham que... Ah, é porque tem gente que já nasce com a liderança nata. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas elas também têm muitos ajustes, porque o líder ideal, ele tem características que talvez a gente tá voltando lá no início da live, conceitos errôneos que a gente tem sobre liderança e posicionamento. Você sabia que você pode ser tímida e uma líder incrível? Você pode ser tímida e trabalhar a sua liderança.
Por que eu acho que eu tenho que ser mandona? Por que eu acho que eu tenho que ser incisiva? Por que eu acho que só essas é que lideram? Não, gente. Todos nós temos um estilo de liderar, diferentes uns dos outros. Esse é o maior erro. Muitos líderes não investem em desenvolver sua liderança. Não é, Maitê? Eu falo isso com indignação. A enfermagem é uma das únicas profissões que eu conheço que já tem a função de líder, gente. Você não tem escolha. Você vai ser demitida se não desenvolver a sua habilidade de liderança. Ah, Dani, mas eu sou concursada, não vou ser demitida. Vai sofrer na mão dos outros. Vai sofrer horrores, vai ficar doente, vai se afastar. O nosso índice de burnout e depressão é altíssimo. Por quê? Porque a gente não busca desenvolver as habilidades comportamentais. E isso começa aqui, ó, na nossa mente. Então a gente precisa buscar, tá? Então, qual é a terceira habilidade que a gente precisa desenvolver? Delegar, relacionamento, e a terceira é feedback. Feedback é a ferramenta de comunicação mais poderosa, mais assertiva, mais efetiva que a gente tem disponível. É o feedback. E a gente não sabe dar um feedback. A gente sabe dar arrasa-back. Mas feedback de maneira estruturada para desenvolver. Sempre pensa assim, ó. Tudo é sobre desenvolver a nossa equipe. Para que eles façam aquilo que precisa ser feito, para que cada um dê o seu melhor. E quando a gente investe na nossa liderança, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, com conflitos, com desenvolver pessoas, tá? Então, dar feedback é uma habilidade necessária para eu me posicionar. Só que a gente tem características naturais como uma tendência para fazer isso. Algumas pessoas têm uma tendência natural de dar feedback de maneira direta. Pá! Vai direto ao ponto. Outras pessoas arrodeio e não falam o que tem que falar. São aquelas pessoas prolixas, que não são diretas ao ponto. Eu tenho que ser direta? Eu tenho que ser direta. Mas eu não posso dar um feedback, principalmente o corretivo, de uma maneira bruta. Porque se o meu liderado ele tiver um perfil diferente do meu, por exemplo, se ele for um perfil tranquilo, calmo, estável, que a gente chama planejador, e eu for uma líder mais incisiva, mais direta, e eu tiver um perfil dominante, a tendência do dominante é dar esse feedback, pá, direto. E a tendência é que o estável receba assim, ó, e sofra a semana inteira. Então, o bom líder é aquele... Qual é o perfil ideal de liderança, Dani? É aquele líder que sabe adaptar a comunicação dele com a comunicação do liderado, a fim de fazer rapport. Rapport é uma outra técnica de comunicação que a gente precisa fazer para conectar. É uma técnica de conexão que eu também ensino dentro da formação, tá? Então, eu preciso adaptar. Não é o meu liderado, que ele que se vire, que agora quem manda sou eu, que agora vai ser assim porque eu tô dizendo, porque agora a líder sou eu. Não. O bom líder é aquele que adapta. Ele adapta a comunicação dele ao do liderado. Sabe por quê? Vou falar uma frase aqui que eu só falo para as minhas alunas. Porque o seu liderado, ele não sabe o que você sabe. Só que como que eu vou dizer essa frase para você se nem você sabe? Eu digo para minhas alunas, porque eu sei que elas estão munidas já de tanto conhecimento, de tanta técnica, que é só botar em prática. Eu sempre digo a elas, eles não sabem o que você sabe. Então, eu tenho que adaptar minha comunicação ao do meu liderado, tá? E tem técnica para isso que eu te ensino na formação. E se é aquele líder que vai dar um feedback, que leva tudo na brincadeira, que ele é todo descontraído e às vezes ele precisa falar de algo mais sério, que exige uma seriedade.
Então ele também precisa adaptar a comunicação dele. Porque vamos imaginar o contrário? Vamos imaginar o contrário? O seu liderado é elétrico, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tem aquele jeito direto, mandão, não tem? Tem liderado assim. Ele também tem um estilo de liderança, o liderado. Todo liderado é um líder, gente. Ele tem o estilo dele também. E aí, você é aquela líder mais calma, mais tranquila. E aí, você vai falar com seu liderado acelerado. Você não faz conexão nenhuma com ele. Você precisa também adaptar a sua comunicação com a dele. Até que você consiga trazer ele para a sua frequência. E aí sim, o cérebro dele, a mente dele vai estar preparada para te ouvir. Senão não vai ouvir nada. E aí você vai dizer assim, ó, mas eu falei 30 vezes. Eu disse como que era para fazer. Gente, tá fazendo sentido isso? Isso é estudar a mente humana. Isso é neurociência. A gente aprende a fazer neuroplasticidade para mudar comportamento. E essas são as 3 habilidades essenciais para se posicionar. Fez sentido para vocês? Quem aqui tá precisando aprender sobre pessoas para se posicionar da forma correta, sem ser chata nem boazinha demais? As inscrições para a formação Enfermeira que Lidera, turma única, estão abertas até amanhã. Eu quero mostrar para vocês o que vai ter nesse treinamento, para você se familiarizar. Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Caiu a ficha, Elis? Vou mostrar para vocês as 3 certificações que você vai ter. 3 certificações, tá? Autoliderança. Você vai aprender técnicas assertivas de comunicação e posicionamento para liderar as outras pessoas. Você vai entender o seu perfil comportamental, o seu estilo de liderança. E você vai ter ainda encontros de mentoria comigo para trabalhar a sua autoliderança. Durante 6 meses, a gente vai se encontrar 2 vezes por mês. A gente vai desenvolver a sua autoliderança através de ferramentas, claro. E você vai ter um curso completo de inteligência emocional. Então, são 3 certificações. Eu quero mostrar para vocês como ele é por dentro, tá? Porque eu fiz esse curso incrível aqui e não faz sentido eu não te mostrar como que ele é por dentro. Rapidinho, vou te mostrar aqui. Aqui é a nossa plataforma. Olha só como tá linda. Deixa eu te mostrar. Treinamento completo de liderança, onde você vai aprender a liderar e a influenciar as equipes. Estratégias para engajar a equipe, como dar feedback, como ter comunicação assertiva, falando de cada perfil aqui, ó, comportamental, como funciona, como eu lidero cada perfil comportamental. Eu te dou dicas aqui. Enfermeira adora uma dica, né? Tem aqui, ó, exercícios práticos para você realmente praticar, tá? Só venha se você estiver comprometida a realmente praticar. Porque ninguém aprende, ó, gente. Se você quer ganhar uma maratona, você precisa começar comprando um tênis. Você precisa começar botando um tênis e treinando, não é assim? Para depois ganhar a maratona. Então só venha se você estiver disposta a botar seu tênis, tá? Então aqui, ó, treinamento completo de liderança, treinamento completo de inteligência emocional, 3 módulos. Cada módulo tem não sei quantas aulas aqui que eu não contei, tá? Tem várias aulas. Agora eu quero ver voltar aqui. Vamos lá. Eita, que eu saí do... Deixa eu botar aqui, vou voltar. Vamos lá, tô voltando, saí do negócio. Aqui, ó. Vamos lá, treinamento de inteligência emocional. Você ganha um outro treinamento como bônus, líder eficaz. Como, Dani, que eu me torne essa líder equilibrada, focada em pessoas e resultados? Aqui, um treinamento completo para você. E aí, gente, ainda tem as aulas master, que eu amo, aqui. Como dar feedbacks assertivos, 2 módulos aqui, parte 1, parte 2. Eu fiz um PDF, que você só vai ter o trabalho de pegar a sua situação, colocar no formato do PDF para dar qualquer tipo de feedback ou conversa difícil. Se eu tô falando assim desse jeito, é porque se você aplicar o método, você consegue mesmo, tá?
E a gente tem outras aulas, ó, técnicas assertivas de comunicação, onde eu te ensino a fazer rapó, o que dizer em entrevista de emprego, como ser escolhido em processos seletivos. Todas essas aulas são as aulas master. Nossos encontros de mentorias vão ficar aqui. Então, como é que vai ser? A gente tem um módulo só de encontro de mentoria que vão durar 6 meses. Vocês vão ter que me aguentar por 6 meses, tá? Nesses 6 meses, a gente vai ter vários encontros aqui, ó, com ferramentas, como você identifica o perfil do seu liderado para você lidar melhor com ele, como engajar equipes e gerar resultados aqui nos encontros de mentoria. Dani, eu não vou poder participar do encontro de mentoria, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Os encontros de mentoria vão ficar gravados para você assistir por 1 ano, mas a gente vai ter encontros ao vivo por 6 meses. Todos os cursos, o de liderança e o de inteligência emocional, compensou seu pagamento, você já tem acesso, tá? Você já tem acesso às aulas. E ainda tem um módulo aqui que eu fiz as melhores lives minhas, como ter segurança para tomar decisões, entender de uma vez por todas sobre posicionamento, tem muito assunto sobre posicionamento, como gerenciar conflitos, como lidar com um colaborador difícil. É possível ser amiga e liderar ao mesmo tempo? Gente, se o liderado se negar a fazer o que eu peço, então, eu era técnica, agora sou enfermeira, que chaves eu preciso virar? São várias aulas que você vai turbinar sua liderança, tá? Essa é a formação Enfermeira que Lidera, uma turma única que a gente tá lançando, está com valor de lançamento, é um valor especial. A gente não sabe se terá essa turma de novo, eu acho que não. A gente vai estar com outros projetos, tá? Mas essa é a formação em liderança mais completa e profunda, exclusiva para enfermeiras. Então você vai ter lá networking, você vai conhecer outras enfermeiras que estão na mesma situação que você. Então a troca é muito rica entre a gente dentro da mentoria, ok? Vocês gostaram? Vocês acham que isso tem pouco conteúdo aqui, vai entregar muito para vocês? Como entrar depois que realizar a inscrição? Maria, realiza a inscrição, você recebe um e-mail com login para você acessar, assim que compensa o seu pagamento. E aí você entra num grupo de WhatsApp onde a gente vai se comunicar e lá eu coloco o link dos encontros online, que são 2 vezes no mês, tá? E a gente já tem o próximo agendado para o dia 24. Então, a gente já vai ter encontro na semana que vem, a gente já vai começar, mão na massa. A Raquel precisa, vem a Raquel, ok? Quem tiver interesse, coloca aqui pra mim, e a gente vai finalizar aqui, que eu não podia deixar de trazer, e vocês sabem que eu trago. Falando, eu utilizo muito pilar espiritual nos meus conteúdos e hoje eu queria falar para vocês sobre o princípio da semeadura. Eu sei que vocês vão perguntar, é a Bíblia de Liderança Cristã, comentada por John Maxwell, tá? Eu tô aqui em Marcos e eu vou falar com vocês sobre o princípio da semeadura. Quem é o semeador da parábola de Jesus? Gente, olha só, se eu não semear, eu não vou colher. Por que eu trouxe essa parábola aqui? O princípio, desculpa, para vocês. Porque o enfermeiro quer colher sem plantar, sem semear. Você quer colher, você quer ser líder, mas você não quer estudar. Você não quer pagar o preço. Quando eu falo de pagar o preço, não é só o dinheiro. É o seu tempo, porque você vai ter que participar das mentorias. Mesmo que não seja ao vivo, você vai participar depois, você vai ter que assistir, senão você não vai ter resultado. A gente quer a gente não usa o princípio da semeadura, tá? O valor, Graziele, é 997, 12 vezes de 99,70, não é nem uma pizza. Você pode pagar em 12 vezes no cartão, você pode fazer Pix, você pode fazer no boleto, você pode usar o parcelamento inteligente que não vai nem usar o limite do seu cartão. E você pode, a gente abriu hoje, o parcelamento no boleto. Então, não tem mais desculpa, vai sofrer na liderança quem quer, tá? Quem quer. Quem quer colher o que não plantou. E olha que tá assim. E se você
faz parte dos 2% igual a Kathleen, seja bem-vinda, Kathleen, você vai se diferenciar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está de olho nesses 2%. Gente, sabe quantos por cento das pessoas realmente estão buscando desenvolvimento? 2% das pessoas. Então não venha me dizer que é difícil se destacar e ser promovida na enfermagem, escolher um local que você ganhe mais, porque não é. Isso depende das suas escolhas. Depende do seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto técnico, tá? Então, ó, princípio da semeadura. Ouve aqui o que eu vou te dizer. Jesus é uma pessoa de influência, né? Um líder, alguém que proclama a palavra de Deus. O semeador seleciona uma porção de sementes e só depois ele vai colher. Note alguns princípios que todos os líderes deveriam conhecer a respeito da semeadura. Não tem milagre, não. Você tem que plantar, tá? Não vai ter milagrezinho, não, na sua cabeça. Agora você é uma líder, não. Vai continuar sofrendo se não plantar. Olha só. Muitas sementes deverão ser lançadas a fim de obter uma colheita. O que isso quer dizer? Você tem que estudar muitas coisas. Você tem que estudar a parte técnica, você tem, assim como você é boa em identificar um edema agudo de pulmão, você tem que ser boa em entender do comportamento humano. Você tem que ser boa em liderança. Você tem que plantar para colher várias sementes, não é uma só, tá? Nem todo solo é produtivo, olha só isso. Mas não poderemos colher se não semear. Nem todo solo é produtivo. Nem tudo que você plantar você vai colher. Mas se você não plantar, aí sim que você não vai colher. Olha que coisa profunda isso. Eu tenho essa concepção, sabe? Às vezes você vai fazer algum treinamento e não vai ter todo aquele resultado que você quer. Porque às vezes você tá com foco errado. O meu problema, Dani, é timidez, é não saber me posicionar. Você vai lá e faz uma pós em saúde mental. Não vai aprender do mesmo jeito. Você acha que a sua deficiência ela é comportamental. E você vai lá e quer sanar ela com algo técnico. Tá semeando errado, tá? O solo que produzir frutos vai multiplicar. Nós colheremos mais do que semeamos. Você vai colher muito mais do que aquilo que você está semeando. Você vai colher. Às vezes você precisa do tempo. Liderança exige tempo. É processo. É como se você estivesse subindo uma escadinha. Você tem que ter resiliência para passar pelo processo. Você não vai conseguir as coisas assim, ó. Nem com a formação. Mas sem a formação vai ser muito mais difícil. Você não vai nem chegar lá. Mas não é milagre, você tem que passar pelo processo. Um dia de cada vez, tá? Nossa colheita será proporcional à nossa semeadura. Tá reclamando? Tá ruim? Tá sofrendo? Olha para as suas decisões agora, para a sua vida agora. O que você está semeando? Você está buscando se desenvolver para você colher resultados diferentes? Você está aprendendo a lidar com a sua equipe para que eles te deem esse retorno de volta, que é o quê? Entregar o que eles têm que entregar, melhorar os seus resultados. Você está apta para isso, para querer exigir isso das pessoas? É uma reflexão. Você está querendo colher o que você não planta? Não vai colher. Então, a sua colheita é proporcional àquilo que você tem plantado. E uma vez que a gente vê os frutos, todo o nosso esforço é recompensado. Então, quando eu vejo as minhas mentoradas dizendo que conseguiram se posicionar, dizendo que deram um feedback para aquela técnica mais difícil, que ela se tremeu todinha, achou que não ia conseguir, e que a técnica saiu agradecendo. Quando eu vejo as minhas mentoradas dizerem que agora elas são uma referência para as outras enfermeiras, que a coordenadora dela chamou ela para ela ensinar isso para as outras. E é por isso que eu criei a formação, porque na formação você vai estar habilitada
para desenvolver pessoas, para formar novos líderes. Você vai ter capacidade para dizer, não, faz assim, agora fala assim. Você vai ter essa habilitação e essa capacitação. Estão entendendo isso, gente? Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu falei rápido hoje, né? E eu consegui fazer a live em 1 hora hoje, 1h10. Gente, honro demais a vida de vocês. Muito obrigada por vocês terem estado aqui. Quem quiser fazer parte deste movimento, porque o Enfermeira que Lidera não é um treinamento, é mais que um treinamento, é um movimento que a gente está fazendo na enfermagem, é uma mudança de mentalidade. Você vai fazer parte de uma fatia da enfermagem muito pequena, porque a maioria não está disposta. E se você quiser se diferenciar, você não pode andar junto com a maioria. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Você tem que fazer o que a maioria não está fazendo. E isso é muito fácil, tá? Então, eu espero ver vocês lá comigo na formação. A gente já vai começar na semana que vem. Obrigada, Maria das Graças. Espero vocês. A Eunice fez a inscrição. Show de bola. Seja bem-vinda. A Maria das Graças, eu acho que também já gerou algum boleto, não foi não? Falta só cair pra dentro, falta só finalizar a inscrição, ok? Gente, não se contentem com essas lives. Aqui, acredite, aqui não é nem a sombra do que eu te ensino lá na formação, tá? Aqui não é nem 1/3 do que a gente vê dentro da formação, que eu tenho mais tempo para explicar para vocês, para estar junto com vocês, para ouvir a história de vocês, para orientar. Além disso, nos encontros de mentoria, eu dou orientação para o seu desafio, tá? Eu escuto o seu desafio e a gente orienta você. Quais são os próximos passos que você tem que dar? Às vezes são situações que você demoraria 3 anos para resolver ou então nem resolveria. E com a experiência que eu tenho em gestão de equipes, em relacionamento e comportamento humano, você, ó, voa! Fabiana, entrei agora. Posso saber a inscrição é pra quê? É pra formação enfermeira que lidera, tá? Tatiane, venha, falamos com você no direct. Olha seu direct, tá? Gente, beijo no coração de vocês. Se você quer se tornar uma líder que sabe se posicionar sem ser chata nem boazinha demais, se você quer ser a referência e reconhecida pela sua equipe, escolher onde você vai trabalhar, ser uma enfermeira empoderada, aquela que sai da prateleira e ela para de ser escolhida e ela começa a escolher, tomar decisões mais corajosas. Gente, é tanta vantagem, autoconfiança elevada. Você vem fazer parte da formação Enfermeira que Lidera, que vai começar dia 24. As inscrições são até amanhã, tá? Ok? Fica com Deus também e obrigada por vocês estarem aqui. Aí minha equipe tá dizendo, ó, posso mandar o link pra mim? Vai mandar, Fabiana, vai mandar pra você. Já falamos com você no direct. Beijo no coração, fiquem com Deus, tá?